Fala galera, vamos falar sobre fisiologia vegetal. Bora lá? Então, na fisiologia vegetal, nós temos a condução de seiva, né? A seiva bruta e a seiva elaborada. Então, a absorção de água e sais minerais, ela ocorre pela raiz, né? Então, a água penetra pela raiz, passagem, né? Essa passagem da água ocorre por osmose, né? E com isso ela leva os sais minerais, macronutrientes e micronutrientes, né? Então, como é que acontece, né? A água ela é absorvida pelos pelos da raiz, né? Que entram os minerais quando são selecionados pela membrana, ou essa água ela pode passar também pelas células, né? Entre as células, arrastando os nutrientes do solo que são selecionados pela endoderme, tá? E aí, com isso, eles vão sendo absorvidos, né? E transportados até chegar no xilema, que é onde acontece a condução da seiva bruta. A condução da seiva bruta é pelos vasos condutores chamados de xilema. É uma criação de uma força de sucção. Então, mais água perdida na transpiração, mais água absorvida pela raiz. A união das moléculas de água por pontes de hidrogênio causa uma tensão, força a subida da coluna de água. Então, elas vão vir no sentido da raiz até chegar às folhas. A transpiração nada mais é do que a evaporação de água para o ar, que diminui o potencial hídrico da folha. A coesão, a coluna de água no xilema é mantida por coesão das moléculas de água nos elementos dos vasos, e a tensão é o baixo potencial hídrico na raiz, que provoca a entrada de água do solo, que se desloca por osmose até a medula da planta, né? Onde está localizado o xilema. A gutação ou sudação é a eliminação de água pela folha. Então, o acúmulo de água no solo e a alta umidade fazem com que as folhas liberem essa gutação, né? E os seus estômagos permanecem fechados. A condução da seiva elaborada, né? Ela conduz das células clorofiladas, né? E o vaso é chamado de floema. E a passagem é lenta, né? Da glicose, do mais concentrado para o menos concentrado. Então, lá em cima na folha, aonde tem as células clorofiladas, acontece a fabricação da seiva elaborada, né? Que ela é rica em glicose. Então, essa seiva ela vai sendo transportada no sentido de folha a raiz. Então, esse aqui é só um modelo, né? Onde a solução está muito concentrada, ela vai passar para o local onde ela está menos concentrada. Então, aqui, ó, o açúcar penetra no floema por transporte ativo e aumenta a concentração do açúcar no floema, causando a entrada de água vinda do xilema, né? Então, pressão de turgência que a gente chama. Então, aqui, ó, o movimento da água ela vai sair para a folha e o movimento dos açúcares, né, vão descer no sentido do meio menos concentrado que se encontra na raiz. Os anéis de Malpighi, para provar que a seiva bruta sobe pelo xilema e a seiva elaborada desce pelo floema, basta que retiremos um anel da casca de uma árvore, que é o chamado anel de Malpighi. Então, veremos que a seiva bruta continua subindo pela árvore, não murcha, e a seiva elaborada para de descer, pois há um entunecimento na parte da árvore que foi logo acima do corte, o que mostra que a seiva elaborada parou de descer. Então, o que acontece, gente? A seiva bruta que corre dentro do xilema, ela passa pelo meio da árvore. E a seiva elaborada que desce pelo floema passa pelas bordas da árvore. Então, ele começa a formar essa barriga aqui, ó, que é o acúmulo da seiva elaborada. Então, aqui, ó, o pulgão, por exemplo, ele se alimenta desse floema. Então, ele perfura a casca da árvore até atingir o floema e aí ele começa a fazer a sucção, né? A sugar esse floema.
A fotossíntese é a capacidade de produzir seu próprio alimento, e ele ocorre principalmente nas folhas e consiste em transformar energia luminosa em energia química. A absorção de luz de diferentes comprimentos de onda. Então, a velocidade maior na azul e vermelha e a verde reflete e não é absorvida pela folha. A clorofila já é o pigmento responsável pela absorção de energia luminosa, semelhante à hemoglobina. Então, existem 5 tipos, A, B, C, D e E, e estão localizados no cloroplastos no tilacoide. Então, a fotossíntese é dividida em 2 etapas, a fase clara e a fase escura. A fase clara converte a energia luminosa em química e ocorre nos cloroplastos. Desequilíbrio da clorofila tira os elétrons da água e libera o oxigênio e H2, formando o NADPH2 e o ATP. Na fase escura, ela já não necessita da luz e ela usa o NADPH2 e ATP e absorve CO2 e forma a glicose. Os fatores limitantes da fotossíntese são a intensidade luminosa, concentração de CO2, temperatura, fatores internos, a genética, posição das folhas, nutrição e etc. A quimiossíntese já é uma forma de produção de alimentos entre seres vivos de bactérias, que oxidam a ureia, transformando em amônio e liberando energia, que é a glicose. A respiração já retira a energia, que é a glicose, e utiliza nos processos vitais dentro da mitocôndria. E os pontos de compensação, em que a respiração e fotossíntese se igualam em algum ponto do dia, Então, o ponto de compensação é aquele horário do dia em que tanto a produção, que é a fotossíntese, quanto a sua queima, que é a respiração, é igual. Plantas de sol e plantas de sombra. Heliofílicas, muita luz solar, alto ponto de compensação. Umbrofílicas, pouca luz solar, baixo ponto de compensação. Então, heliofílicas, elas gostam do sol e umbrofílicas não gostam do sol. Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.